Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje temos aqui mais um comparativo para vocês e de dois smartphones da Xiaomi, dois lançamentos aqui do Brasil, né? Dois aparelhos que foram lançados recentemente aqui no Brasil, o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8 Pro. Qual deles é o melhor para você? Bom, a gente sabe que o Redmi Note 8 Pro traz um hardware mais potente, né? Até por isso que ele ganhou o nome Pro, mas será que faz tanta diferença assim em relação ao Redmi Note 8 tradicional? E como são as câmeras, né? Já que os dois vêm aí com 4 câmeras traseiras e 3 dessas 4 câmeras são as mesmas nos dois aparelhos. O que muda é só o sensor principal, né? São 64 megapixels com abertura de 1.9 aqui no Redmi Note 8 Pro e 48 megapixels com abertura de 1.8 aqui no Redmi Note 8 tradicional. E temos algumas diferenças também na câmera frontal, a tela do Redmi Note 8 Pro também é um pouquinho maior, mas os dois trazem a mesma interface e trazem baterias enormes. Então nesse vídeo eu quero mostrar as principais diferenças, até porque o Redmi Note 8 Pro, principalmente na versão vendida aqui no mercado brasileiro, a versão vendida oficialmente, né, pela Xiaomi Brasil, tá com preço bem mais alto do que o do Redmi Note 8 tradicional, né? Comprando a versão importada, a diferença de preço é bem menor, não é tão grande assim, né? Então fica até um pouco mais difícil de escolher. Mas escolhendo o modelo vendido aqui no Brasil ou pegando o modelo importado, fica sempre aquela dúvida, né? Qual dos dois optar? Temos aqui um chipset também da Qualcomm, né? Que é preferido de muita gente, mas o chipset da MediaTek é mais potente e a gente vai mostrar isso aqui nesse vídeo. Mas antes, né, galera, não esqueça o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Os dois aparelhos trazem o mesmo tipo de acabamento, né? Traseira em vidro e bordas em plástico, apesar de parecer metal, né? Tanto que tem uma pintura cromada aqui, os dois trazem o acabamento em plástico. E apesar de serem um pouquinho diferentes, né, vistos pela parte traseira, os dois smartphones são muito bonitos. E olha, até difícil dizer qual que é o mais bonito, mas essa versão aqui do Redmi Note 8 tradicional, né, essa pintura que ele tem, eu achei que é mais bonita. Ele tem um degradê que é meio azulado na parte de baixo, eu acabei achando até mais interessante, mais bonito. Mas o Redmi Note 8 Pro também é muito bonito e tem aquela versão na cor verde, né, que chama muita atenção. Então os dois aparelhos têm um acabamento muito bom, apesar das bordas serem feitas em plástico. As câmeras no Redmi Note 8 Pro são posicionadas na parte traseira, né? E temos um quarto sensor aqui embaixo do flash de LED. Já no Redmi Note 8 tradicional, as 4 câmeras são posicionadas aqui na vertical, uma embaixo da outra. Os dois trazem os sensores digitais também na parte traseira, infelizmente não é na tela, até porque ambos vêm equipados com displays LCD com painel IPS. E os dois trazem a mesma resolução Full HD Plus 2340 por 1080 pixels, porém a tela aqui no Redmi Note 8 Pro é um pouquinho maior, são 6,53 polegadas aqui no Redmi Note 8 Pro contra 6,3 polegadas. Os dois trazem o recorte formato de gota, ele é um pouquinho mais aberto, né, no Redmi Note 8 Pro. Podem notar que, se olhar com bastante atenção, dá para perceber a diferença entre o recorte dos dois. Mas em interface, né, em recursos da interface, os dois aparelhos são idênticos, a interface da câmera também é igual nos dois aparelhos, porém o hardware é bastante diferente. Apesar de 3 dos 4 sensores traseiros serem iguais, né, temos uma diferença na qualidade de imagens entre os dois aparelhos. Bom, falando dos sensores, no caso do Redmi Note 8 Pro, ele vem com o sensor principal de 64 megapixels, com abertura de 1.9, enquanto que o sensor principal aqui do Redmi Note 8 tradicional tem 48 megapixels e abertura de 1.8. São dois sensores enormes e os dois utilizam o formato de Quad Bayer, né? Eles pegam 4 pixels e transformam num pixel maior para poder capturar mais luz e trazer melhores resultados em ambientes com baixa luz. Os outros 3 sensores são idênticos. Temos uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e temos 2 sensores de 2 megapixels com abertura de 2.4. Um deles é utilizado para o modo retrato
e o outro utilizado para o modo macro, onde você aproxima bastante o smartphone dos objetos para poder capturar mais detalhes que normalmente você não conseguiria com a câmera principal, né? Isso porque ela consegue focar bem de perto. Dá para você fazer fotos bem legais aí com o recurso do macro. Agora o estranho é que os dois mostram qualidades de fotos diferentes. E eu vou deixar as imagens aí lado a lado para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, mas particularmente eu preferi as fotos realizadas aqui com o Redmi Note 8 tradicional. Olha que incrível, né? Principalmente à noite. Na verdade, eu não gostei de nenhum dos dois aparelhos nas fotos tiradas em ambientes com pouca luz. Eu achei que o resultado ficou deixando um pouquinho a desejar. Mas, no geral, o resultado sempre foi melhor aqui para o Redmi Note 8, na minha opinião. Vou deixar aí as imagens para que vocês possam comparar, né, e poder decidir qual deles vai agradar mais. A câmera frontal também é diferente nos dois, são 13 megapixels no Redmi Note 8 contra 20 megapixels no Redmi Note 8 Pro, ambos com abertura de 2.0 e com gravação em até Full HD a 30 quadros por segundo. Nesse caso, eu acredito que o Redmi Note 8 Pro se saiu um pouquinho melhor, gostei um pouquinho mais das imagens feitas com a câmera frontal do Redmi Note 8 Pro. E filmagens à noite, seja com as câmeras traseiras ou com a câmera frontal, não são muito boas, tá? Também não gostei muito dos resultados. Tem um vídeo onde eu mostro somente isso, onde eu faço esse comparativo das câmeras, né, do Redmi Note 8 e do Redmi Note 8 Pro. Vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver mais detalhes, né? Mas no geral, gostei mais da qualidade das fotos do Redmi Note 8 tradicional. Os dois aparelhos conseguem gravar em Full HD a 30 quadros por segundo com Ultra Wide. No caso do Redmi Note 8 é possível gravar em 4K a 30 quadros por segundo e o Redmi Note 8 Pro consegue gravar além de 4K a 30 quadros por segundo em Full HD a 30 e 60 quadros, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Em desempenho, aí não tem conversa. O Redmi Note 8 Pro é bastante superior em games. Você consegue rodar os jogos com nível de detalhes melhor e com mais fluidez, e a diferença normalmente é bastante visível em relação ao Redmi Note 8 tradicional. Inclusive, né, se você comparar em games o desempenho do Redmi Note 8 e do Redmi Note 7, a versão anterior, praticamente você não consegue notar diferença em desempenho. Agora, o Redmi Note 8 Pro com o seu chipset G90T, fabricado pela MediaTek, né, um chipset que tem o foco já em games mesmo. Com esse chipset você consegue uma performance realmente muito boa e acredito que mais ou menos aí no mesmo nível de um Snapdragon 730. Eu realmente fiquei impressionado com o desempenho. Ele esquenta mais, tem até um vídeo onde eu falo melhor sobre essa questão do aquecimento, né, do Redmi Note 8 Pro, também vou deixar link na descrição. Mas, no geral, ele esquenta mais do que o Redmi Note 8 tradicional. Ele chega a 43, às vezes até 44 graus de temperatura, contra 39, 38 do Redmi Note 8 tradicional. Então ele esquenta mais, mas nada que vá fritar sua mão, vá fritar seus dedos. Ele é mais quente, você percebe isso, mas nada que vá realmente incomodar. E, inclusive, tem muitos aparelhos que esquentam bem mais do que isso. Então, para jogos, você vai perceber uma diferença realmente muito grande a favor do Redmi Note 8 Pro. Porém, usando os aplicativos, navegando no sistema, os dois aparelhos têm um comportamento similar. Você não consegue perceber uma diferença de performance entre um e outro. E quando tem essa diferença, são de milissegundos, né? Não chega nem a um segundo aí que um smartphone consegue abrir o aplicativo mais rapidamente do que o outro. Então o diferencial mesmo vai ser na questão dos jogos. Para o uso no dia a dia, se você não curte games muito pesados, né? Então os dois aparelhos vão acabar apresentando aí um desempenho similar. E essa similaridade chegou até mesmo na bateria. O Redmi Note 8 Pro vem com uma bateria maior de 4.500 mAh contra 4.000 do Redmi Note 8 tradicional. Mas a tela do Redmi Note 8 Pro é realmente maior, são 6,53 polegadas contra 6,3 da versão tradicional, e ele também vem com um chip mais poderoso, que consequentemente acaba consumindo mais energia. Mas por causa da bateria maior, acaba meio que se equilibrando aqui o desempenho dos dois. E realmente eu tive um empate técnico entre os dois smartphones aí no uso do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, durante os testes, com o brilho dos dois smartphones em 45%, tanto o Redmi Note 8 quanto o Note 8 Pro consumiram 3% de bateria em 1 hora de ligação, 8% de bateria depois de 1 hora assistindo vídeos no YouTube e 6% de bateria depois de 1 hora navegando nas redes sociais. Ou seja, o consumo foi o mesmo nos dois aparelhos. O Redmi Note 8 ele traz um carregador menos potente, de apenas 10 watts,
Já o Redmi Note 8 Pro já traz na caixa um carregador rápido de 18 watts, então ele consegue carregar o smartphone num tempo menor. E como eu já falei, os dois aparelhos trazem a mesma interface, né, a MIUI 10, trazem os mesmos recursos como o modo escuro, sensor de infravermelho, né, para você utilizar os aparelhos como um controle remoto, trazem a entrada USB tipo C, vem com som mono, né, e com a saída de som aqui na parte de baixo, e trazem também entrada para fone de ouvido, vem também com uma capinha na caixa, né, já para você conseguir proteger os aparelhos. As fotos são melhores aqui no Redmi Note 8. A diferença não é tão gritante, mas o resultado é melhor. O que me agradou mais foram as fotos aqui feitas com o Redmi Note 8. Já em games, né, já em jogos, desempenho em jogos, o Redmi Note 8 Pro é bastante superior, conseguindo aí não só gráficos mais detalhados, como também maior fluidez nos games, né? Você não vai conseguir rodar todos os jogos com detalhes no máximo, né? Jogos mais pesados vai ter que deixar no médio, mas ainda assim sempre você vai ter uma fluidez superior ao Redmi Note 8 tradicional, que em algumas situações vai ter que rodar os games mais pesados com detalhes no mínimo, né? Vai depender também do quanto o game é pesado. E quanto ao preço, né? Temos aí uma vantagem para o Redmi Note 8 tradicional, né, que custa menos, e no caso dos aparelhos nacionais, né, a diferença de preço é ainda maior entre os dois, né? Nas versões importadas a diferença é menor, mas sempre o Redmi Note 8 vai ser mais barato. Agora, se você curte muito games, se você gosta de jogar com mais detalhes, com mais fluidez, eu acredito que o Redmi Note 8 Pro seja a melhor opção. Agora, se você é apenas um jogador casual, não curte muito games, mas quer um smartphone com uma bateria grande, com um ótimo desempenho, acredito que o Redmi Note 8 vai te atender muito bem e ainda com a vantagem de ser barato. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que ele tenha ajudado vocês aí a poder conhecer as diferenças, né? E olha, galera, não esqueçam um like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!